Então, esse é o caso pioneiro de editoras baratas. Não exatamente editoras baratas, mas editoras publicavam livros baratos. Estou abreviando aqui para editoras baratas, o nome seria impróprio. Hoje existem muitas alternativas. A partir de um tempo, esses livros foram vendidos em bancas de jornal, que não existem mais praticamente, mas é coisa sem problema hoje. Há muitos anos atrás, aí era o caso da editora, por exemplo, a versão anterior da Edições de Ouro, da Ediouro, atualmente Ediouro, faz parte de um grupo maior e tal, mas inicialmente eles começaram isso aqui no Brasil, praticamente foram eles, um dos primeiros, né? Não foram, assim, tinham outras editoras que trabalhavam nessa linha, mas foram mais bem sucedidos, essa é a ideia. Edições de Ouro. Por isso o nome Ediouro, não é um nome meio estranho, mas originalmente Edições de Ouro. E publicavam livros nesse formato. Enormes as coleções, divididos em muitas outras partes. Então, essa aqui em particular, livros bons, inclusive. Esse é o detalhe. Eram livros baratos, títulos, catálogos ótimos, tal. E aqui, especificamente, no exemplo, a sobrevivente, esse é o problema. Antes até de falar sobre as divisões que a Edições de Ouro fazia. Como eram livros muito baratos, conseguiam vender a preço muito baixo porque a tiragem era alta, mas não apenas por ser a tiragem alta, mas também pela qualidade desses livros. Eles não eram costurados na lombada, as páginas eram coladas, o formato era pequeno, tudo que era possível economizar nesses livros era economizado. O tamanho, a quantidade de papel era menor, a qualidade do papel também não era muito boa, eram só colados aqui, barateava também o processo. E esse é o problema, você vai ter uma grande dificuldade de encontrar esses livros por aí, mesmo na internet, mesmo em sites que vem estante virtual, por exemplo, e outros. São sobreviventes mesmo, mas compensa, nem que seja pela curiosidade de ter esse aqui em particular dessa de Queiroz não é nada assim tão interessante, não é tão bonito. Alguns chegavam, conseguiam a proeza de além de tudo serem bonitos, mas para se ter ideia, esse dessa de Queiroz ele faz parte da Copa 477. É uma categoria de livros que eles publicavam, 477, imagina que existiam 476 antes, e alguns também depois. Agora, a Edições de Ouro, com seu traduções ótimas, tudo ótimo, e onde não era o conteúdo, era sempre economizado. A outra editora era a editora Bruguera, bem menos conhecido, caso bem mais incomum de você encontrar por aí, mas muito bom o catálogo deles. É claro, né, que publicavam coisas esquisitas, porque a ideia era sempre vender muito a preço baixo. É claro, né, assim, que essa de Queiroz, aqui como exemplo, não ia ser vendido em grande quantidade. Publicavam coisas, sinuca sem mestre, livros práticos, o que já era à época, best-seller, coisas de qualidade, do ponto de vista literário, muito ruim. Mas, no meio disso, como se, por assim dizer, esses livros meio ruins de conteúdo, de qualidade duvidosa do ponto de vista literário e tal, eles bancavam livros melhores. E é esses que mais ou menos nos interessam. Os outros também. Eventualmente, alguns eram muito bizarros, muito pitorescos, e seria também caso de interesse. A editora Bruguera já um pouco diferente, mas não tanto. O tamanho é o mesmo também. Aliás, até uma edição de ouro piorada, porque eles usavam papel jornal. A edição de ouro nunca usou. Até onde vai a nossa memória, nunca usou papel jornal. O papel salvava um pouco a história.
mas a Bruguera não. Em compensação, os livros dessa editora eram bons, o conteúdo, o catálogo. Então publicava o Giovanni Papini, que do ponto de vista aqui do programa é um dos níveis mais altos da literatura universal, inclusive, né? Você vai encontrar boas surpresas, melhores surpresas ainda na Bruguera. Se encontrar, como eu falei antes, a dificuldade é grande. Outros também fizeram, trilharam o mesmo caminho, isso de livros baratos, especificamente livros bons e baratos. O ideal seria livros bons, bonitos e baratos, e ainda fáceis de serem encontrados. Esse é o melhor dos mundos. Mas aqui estou falando de livros bons e baratos, e raramente bonitos, né? A editora Globo também fez isso. Antes de se chamar Editora Globo, se chamava Rio Gráfica. Conglomerado, Globo, tinha, antes de comprar a editora Globo de Porto Alegre, que nada tinha a ver com eles, e praticamente tinha um bom catálogo da editora Globo de Porto Alegre, tinha o nome, né, Globo, né, essa confusão que se fazia, então a Globo foi e comprou mesmo a editora Globo, e aí passou a ser a Globo que nós conhecemos. Mas antes a editora deles se chamava Rio Gráfica, que é essa, e também publicavam livros desse mesmo padrão, papel jornal, baratos, com catálogos bons. A Rio Gráfica nunca foi uma editora muito grande, publicou muito revista e tal, mas essa coleção, com os nomes fatídicos, né, grandes sucessos da literatura internacional, uma coleção muito boa, do Graham Greene aqui, O Condenado, outros livros no mesmo nível, muito bons, mas também é difícil você encontrar esses livros, e se encontrar em estado muito ruim de conservação. Eles são, talvez assim, se tornaram livros raros, mas não tão procurados. Não pela mesma razão que você vai procurar uma primeira edição de Vidas Secas do Graciliano Ramos, publicada pela José Olímpia. A razão aí é outra, né? Quase todos morreram ao longo da história.